A ciência fala que o ser humano veio do macaco, né? É. E é verdade, velho. Pode botar fé. Não tem como não, moço. É verdade, eu tava observando, é mesmo. Observe. As mesmas características que um macaco tem, o ser humano tem. A mesma inteligência, assim. Tu nunca observou como é que é o macaco? É, já, mas só que não tem como não, meu parceiro. É muito difícil. É sim, moço. Até o cientista Não. comprova. A gente veio do macaco mesmo, pode botar fé. É porque eu acho que tu nunca parou pra analisar direito um macaco. Ah, assim, um ser humano. rapaz, então deixa eu falar contigo. Então deve ser por isso que não existe mais macaco no planeta. Não, moço, existe sim. Existe macaco? Eu digo muito. Macaco não acabou, não. É muito macaco que existe no mundo. Então me responde uma coisa. Por que esses macacos que existem aí não virou ser humano ainda? Cadê ele, hein?